Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Eduardo e hoje vamos estar dando seguimento então, falando sobre a série que começamos aí sobre a identidade adventista, né? Nós falamos nos vídeos anteriores, falamos sobre o livro de Daniel, sobre como o livro de Daniel ele detalha o tempo do fim, de acordo com as profecias de Daniel, a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ela determina que o tempo do fim se iniciaria a partir de 1798. Falamos também em outro vídeo sobre Guilherme Miller, né, o surgimento ali do movimento millerita, que a profecia dizia, né, o livro de Daniel dizia que no tempo do fim muito iriam esquadrinhar aquele livro e que o saber se multiplicaria. E então foi justamente o que aconteceu na época de Guilherme Miller, ali começo do século XIX, onde Guilherme Miller ele fez a interpretação da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, no último vídeo nós falamos sobre isso, sobre essa profecia, e que ao Guilherme Miller interpretar essa profecia e entender que em 22 de outubro de 1844 Jesus estaria voltando a essa terra para cumprir com essa profecia, então aquele movimento chamado movimento millerita, onde muitas pessoas que eles acreditaram naquela interpretação que Guilherme Miller tinha dado à profecia, essas pessoas então se ajuntaram aguardando o retorno de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. No último vídeo eu falei sobre um local que eles se reuniram, né, que ficou conhecido como a Rocha da Ascensão, onde ali aquelas pessoas estavam aguardando o retorno de Cristo, né, e quando chegou então o dia 22 de outubro de 1844, aconteceu que Jesus Cristo não voltou. Então passou o dia 22 de outubro, chegou o dia 23 e aconteceu o que nós chamamos, a maneira como até ficou conhecido esse fato, o grande desapontamento, porque então aquelas pessoas que aguardavam o retorno de Cristo, ao passar aquele dia previsto, Jesus Cristo não voltou. Então muitas daquelas pessoas ficaram desapontadas, algumas daquelas pessoas voltaram para a sua religião de origem, algumas pessoas desanimaram da fé, e então ficaram divididos alguns grupos, mas houve um grupo que eles voltaram para estudar as Escrituras. E esse grupo então, ao analisar as Escrituras, né, o que eles tinham em mente? Eles tinham entendido que aquele cálculo que Guilherme Miller tinha feito, ao qual levou à conclusão que o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs seria no dia 22 de outubro de 1844, as pessoas entendiam que aquele cálculo estava correto, mas então o que é que estava errado? Então é onde surge um homem na história chamado Hiram Edson. Hiram Edson ele também morava ali na região e é dito que no dia seguinte ele se levantou e foi até os fundos da sua casa, né, uma fazenda onde tinha um milharal. Alguns dizem que ele teve uma visão, na qual ele viu na sua visão Jesus Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo, do santuário celestial. E então ele entendeu que na verdade o cumprimento daquela profecia se tratava disso, de Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Então alguns dizem que foi uma visão, outros dizem que foi mais um insight, né? Ele teve um entendimento sobre a profecia, né? E ele entendeu então que na verdade o cumprimento da profecia não se tratava de Jesus Cristo voltar. Porque quando nós lemos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, lá diz assim que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E Guilherme Miller, ao interpretar essa profecia e fazer o cálculo, ele achava que o cumprimento dessa profecia, o santuário a ser purificado, se tratava de Jesus Cristo voltando a essa terra. Jesus Cristo voltando, trazendo o juízo sobre essa terra, purificando essa terra. Então esse era o entendimento que Guilherme Miller tinha. E agora então, nesse outro entendimento que Hiram Edson teve, entendimento ou visão, né, foi demonstrado para ele chegou à conclusão que na verdade o cumprimento da profecia era Cristo entrando no lugar santíssimo. E aí então você tendo como pano de fundo os rituais do santuário, do Antigo Testamento, né, no qual
no dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo para fazer expiação. Era um dia de purificação do santuário, que era isso que significava o dia de purificação. Era um dia onde os pecados da nação de Israel que tinha sido lançado para dentro do santuário, através de todos aqueles sacrifícios de cordeiro que aconteciam dia após dia. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava para fazer uma purificação desses pecados. Então, era um dia que o santuário era purificado. Então, Hiram Edson ele entendeu aquilo e fazia todo sentido, então, que o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs era uma purificação que começaria no santuário celestial. Muitos podem dizer, mas existe um santuário celestial? Sim, existe. Você lê no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, verso 24. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui só para ler rapidamente. Hebreus 9, 24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, né? Ou seja, Cristo não entrou em um santuário que foi feito por homem, como era o santuário de Moisés, que era uma figura do verdadeiro, era uma imitação do verdadeiro, né? Lembra que Deus falou para Moisés, cuide para fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Quando Deus falou para Moisés fazer o santuário, Deus mostrou um modelo para Moisés, e falou para Moisés fazer conforme o modelo que ele tinha mostrado. Então, nós entendemos que Deus mostrou para Moisés, em visão, o santuário celestial. Hebreus 9, 24 está falando isso, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, ou seja, no céu, Cristo está no céu, né? Desde a sua ressurreição, ele ascendeu ao céu. E Hebreus está falando que, porém, ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entrar no santuário dos santos, no santo dos santos, né? Com sangue alheio. Se você ler todo o livro de Hebreus aqui, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que a mensagem aqui é sobre um santuário celestial onde Cristo entrou. Então esse entendimento que Hiram Edson teve, que Cristo entrava no lugar santíssimo do santuário celestial, e quando você interpreta a profecia das 2.300 tardes e manhãs, você faz esse link então, que o santuário a ser purificado é o santuário celestial. E muitos podem alegar o seguinte, mas se é um santuário a ser purificado, você está dizendo que no céu o santuário precisa ser purificado? Eu vou dar 2 pontos para você, 2 explicações. Primeiro, o pecado surgiu aonde? O pecado surgiu lá em cima, no céu, né? Lúcifer, quando era um querubim da guarda, quando a vaidade tomou conta do seu coração e se achou iniquidade em seu coração, que é pecado, quando ele arrastou com ele 1/3 dos anjos, isso foi no céu. Então o surgimento do pecado foi no céu. Depois, ao ele ser atirado para a terra, ele conseguiu corromper aqui na terra também. Mas o pecado surgiu no céu. Uma segunda questão é que os nossos pecados, eles foram levados para o céu para ser purificado, para ser resolvido. A palavra mais certa é para ser resolvido lá no céu. Tenha em mente a seguinte visão. No Antigo Testamento, quando todos os dias tinha o sacrifício diário, né? Um cordeiro sacrificado pela manhã e um cordeiro sacrificado pela tarde. A pessoa, ela impunha as suas mãos sobre aquele cordeiro e confessava o seu pecado, né? E o sacerdote, ele sacrificava aquele cordeiro, derramava o seu sangue, e o seu sangue era passado, era queimado ali, partes da queimada no altar de holocausto, e o seu sangue era passado lá dentro, no lugar santo, né? Aquele sangue daquele cordeiro era passado lá. Então, aquilo era um simbolismo, né? Era uma figura. O que significava aquilo? A pessoa confessou os seus pecados sobre o cordeiro, ela transferiu a culpa do pecado para o cordeiro. O cordeiro levava sobre si a culpa daquele pecado. Quando o sangue do cordeiro era derramado e o sangue era levado para dentro do santuário, o pecado era transferido para o santuário. Por isso que no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer a purificação. Perceba que a pessoa pecadora, ela não entrava lá no santuário, ela não entrava no pátio ali, né? Então, como que esse pecado chegava lá? Por transferência, primeiramente da pessoa para o cordeiro, depois pelo sangue do cordeiro derramado, levado para dentro do santuário pelo sacerdote. Então, Cristo não é o nosso cordeiro que levou sobre si os nossos pecados? Então,
através do sacrifício de Cristo, o nosso pecado foi transferido para Cristo. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele é o nosso Cordeiro, podemos dizer assim que através do sacrifício do Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele leva os pecados para serem resolvidos no santuário celestial. Por isso o santuário precisa ser purificado. Voltando, então, após o desapontamento do dia 22 de outubro, algumas pessoas desanimaram da fé, algumas voltaram para as suas igrejas. Guilherme Miller, por exemplo, ele é dito que ele desanimou da fé, né? E não teria retornado para a sua igreja, que até então ele era um pregador batista. E um grupo de pessoas continuou a estudar a Bíblia para entender aonde eles tinham errado. Entre essas pessoas, Hiram Edson. Quando Hiram Edson tem esse entendimento que a profecia, na verdade, se tratava de Cristo entrando no santuário celestial, no lugar santíssimo, ele entendeu que a profecia estava falando sobre aquilo, não sobre a volta de Cristo. E aí, então, Hiram Edson com outras pessoas se reúnem, ele traz aquela explicação e as pessoas, ao analisarem, dizem realmente, faz sentido. Essas pessoas se juntam e criam um grupo para continuarem a pregar a mensagem, porque eles entenderam. Então significa que Cristo ainda vai voltar. E nós precisamos então continuar pregando a mensagem, porque Cristo ainda voltará. E essas pessoas se organizaram. E esse grande desapontamento aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas atribuem aos adventistas do sétimo dia esse desapontamento. As pessoas dizem, por não conhecerem a história do adventismo, muitas vezes até nós adventistas, por não conhecermos a nossa própria história, muitas vezes até nós mesmos dizemos que os adventistas passaram por esse desapontamento. Por isso, eu tenho trazido essa temática aqui no canal, falando sobre nossa identidade, porque nós precisamos conhecer nossa identidade para nós falarmos para outras pessoas, para nós explicarmos alguns enganos que têm se levantado, principalmente na internet. Então, é importante nós conhecermos nossa história, porque, na verdade, a Igreja Adventista ela não passou por esse grande desapontamento, porque a Igreja Adventista não existia nesse momento até então. É verdade que a Igreja Adventista ela tem uma ligação com esse desapontamento, porque esse grupo de pessoas que passou por esse desapontamento, né, e elas depois se juntaram, nem todas que estavam ali, né, mas algumas depois foram se juntando a esse movimento que surgiu ali com Hiram Edson. Depois, um outro homem chamado Joseph Bates, ele trouxe o entendimento de que o sábado, o quarto mandamento, ele ainda era um mandamento em vigor. Então essas pessoas se juntam, se organizam, né? E eles tornam-se um movimento até então sem nome. Quando nós chegamos no ano de 1863, essas pessoas elas optam por agora terem um nome, serem uma organização. E então eles pensam em um nome que tem a ver com a sua história, né, com o que eles representam. Então eles pensam, bom, nós aguardamos o advento de Cristo, né, o retorno de Cristo. Então podemos nos chamar de adventistas. Nós defendemos que a guarda do sábado, o quarto mandamento, continua em vigor. Então nós somos adventistas do sétimo dia. Então no ano de 1863 vai surgir a Igreja Adventista do sétimo dia. E é importante nós conhecermos essa história, principalmente para nós derrubarmos essa falácia que se levantou de que a Igreja Adventista marcou data para a volta de Cristo. Aquele movimento millerita, de fato, marcou a data. E apesar de ali terem algumas pessoas que depois viriam a se juntar e ser a Igreja Adventista como organização, ela não existia ainda, e após existir, não foi marcado data para a volta de Cristo mais, né? Então, entre essas pessoas estavam também uma jovem chamada Ellen Gold Harmon, que depois veio a se chamar Ellen Gold White, né? Mas o que esse grande desapontamento tem de importância para a nossa igreja, além de que algumas daquelas pessoas, né, alguns remanescentes daquele movimento, vieram a ser os fundadores da Igreja Adventista? Porque esse desapontamento, ele cumpre com uma profecia que está no livro de Apocalipse. E eu convido você agora para ler comigo o capítulo 10, na verdade, do livro de Apocalipse. Pegue a sua Bíblia, vamos para o capítulo 10 do livro de Apocalipse, e eu vou ler com você aqui. O título diz: Os Anjos e os Sete Trovões, João e o Livrinho. Nós vamos focar principalmente nessa parte aqui de João e o Livrinho, né?
capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, então diz, a visão de João, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Essa parte aqui, ó, quando você faz o link com o livro de Daniel, você percebe uma coisa. Quando Daniel, ali já para o fim do livro de Daniel, ele queria entender algumas visões que ele teve, o que o anjo disse para Daniel? Daniel, sela o livro e segue a sua vida, porque as profecias desse livro têm a ver com acontecimentos ainda muito distantes, referentes ao tempo do fim. E no finalzinho ali do capítulo 12 diz o quê? Que no tempo do fim, o saber se multiplicaria e que muitos iriam esquadrinhar aquele livro. Então, quando o anjo fala para Daniel, sela o livro, significa o quê? Um livro selado é que ninguém iria entender aquelas profecias. E ele diz que no tempo do fim, as pessoas iriam esquadrinhar e entender aquele livro. Então aquele livro seria aberto, ele não seria mais um livro selado. Então perceba aqui que o anjo aqui, né, João, ele descrevendo, ele diz aqui que o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Ou seja, perceba que nós entendemos aqui que esse livro aberto agora é o livro de Daniel, que nesse tempo do fim, ele agora é um livro que vai ser esquadrinhado, como o próprio anjo tinha dito para Daniel no final do livro. Nós começamos o tempo do fim a partir de 1798, quando surge Guilherme Miller fazendo a interpretação da profecia, das 2.300 tardes e manhãs. Perceba que tudo se cumpriu conforme havia sido profetizado. Então, Apocalipse 10 aqui está dizendo que agora esse livro foi aberto, ele foi interpretado. Continuando aqui então o verso 2, né? E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Verso 5. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, já não haverá demora. Por que o anjo diz para Daniel que já não haverá demora? Porque agora nós estamos vivendo o tempo do fim. Aliás, disse para João, né? Por que ele disse que já não haverá demora? Porque os acontecimentos narrados aqui já dizem respeito ao tempo do fim. Então, por isso já não haverá demora, porque é o último tempo. Por isso o anjo disse, já não haverá demora. Agora veja o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, presta atenção nessa parte agora, meu irmão, falando comigo e dizendo, né? Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Essa parte aqui é a parte que eu quero pensar, é o centro da mensagem de hoje, né? Então, o anjo falou para ele, toma esse livro e devora-o. Ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. E olha o que João fez, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. O que essa profecia quer dizer? Esse livro que o anjo deu para João, e ele comeu, e esse livro na sua boca, ele era doce como mel, mas quando chega ao seu estômago, ele é amargo. Nós entendemos que o cumprimento dessa profecia foi o desapontamento, que aconteceu em 1844. Por quê? Perceba que quando Guilherme Miller surge pregando a volta de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844,
e muitas pessoas aceitaram essa mensagem e tiveram uma conversão e estavam aguardando a volta de Cristo para aquele dia, aquilo era uma mensagem agradável, era uma mensagem reconfortante. As pessoas ficavam felizes com aquela mensagem, era como um mel doce na boca. Mas quando vem então o desapontamento, né, que no dia 22 de outubro Cristo não voltou, chegou o dia 23, essas pessoas passaram por uma vergonha, por zombaria, passaram por uma tristeza muito grande, decepção. Aquilo se tornou algo amargo, como aquilo que era um mel doce na boca se tornou algo amargo no estômago. Então, nós entendemos que o cumprimento dessa profecia que João falou aqui do livrinho que ele comia e era doce na boca e amargo no estômago, tinha a ver com esse desapontamento, com as pessoas que aguardavam a volta de Cristo, mas depois passaram por uma decepção muito grande porque Cristo não voltou. Mas agora perceba, seguindo aqui para o último verso do capítulo 10, o que é dito para João ali após ele comer esse livrinho. No verso 11 diz: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que é? Qual é a mensagem que está dizendo para João? Apesar dessa decepção, é necessário que ainda profetizes. Profetizar sobre o quê? Sobre a volta de Cristo. Há muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, profetize, anuncie para todas as pessoas que apesar desse desapontamento, que Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844, é necessário ainda profetizar que ele voltará. Porque a Bíblia toda, o próprio Jesus Cristo disse que ele voltaria. Então não foi naquela data, mas ele ainda vai voltar. Então, esse movimento que surgiu, que veio a se chamar Adventistas do Sétimo Dia, então eles começam a pregar essa mensagem. E no próximo vídeo, nós vamos falar então do contexto em que os adventistas surgem. Nós vamos comparar a verdade presente, que é a mensagem que os adventistas têm que pregar, com mensagens seculares, mensagens satânicas que surgiram nesse mesmo século, século XIX, naquele mesmo período que surgem os adventistas, surgiram umas das piores doutrinas, teorias, que vão justamente contra a palavra de Deus. Então você vai entender que o surgimento da igreja adventista naquele tempo não foi algo aleatório, foi algo pensado por Deus, né? E algo que surge no momento certo, algo oportuno, para combater as heresias que surgiriam naquele momento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer aqui a profecia que fala sobre o surgimento da igreja adventista. Queria demonstrar como a nossa identidade ela está relacionada com o dom profético, com o cumprimento de profecias. Como que a igreja adventista ela surge no momento em que várias profecias estão se cumprindo, no momento que o último tempo é inaugurado, e ela surge justamente cumprindo com uma profecia. Para você que é adventista, é importante nós conhecermos essas profecias, conhecermos nossa identidade, para nós sabermos qual é o nosso papel como adventista, o que nós temos que pregar, o que nós temos que combater. É necessário conhecer nossa identidade por causa disso. E se você ficou até aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você achou relevante essa mensagem, coerente, você possa curtir, se você possa compartilhar, enviar para algum amigo, você possa se inscrever no canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas. É uma mensagem importante, não é uma mensagem minha, pela graça de Deus, eu quero ser apenas um instrumento a ser usado para essa mensagem chegar a maior número de pessoas. Então, que você possa estar ajudando esse canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, né? Acompanhando os próximos vídeos, e que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o próximo vídeo.